Pessoal, desde que o ministro André Mendonça passou a ser o relator do caso Master, o ambiente em Brasília ficou tenso. Depois dos comentários de que Moraes estaria cogitando prender Malu Gaspar, a jornalista resolveu não baixar o tom e voltou a criticar duramente o ministro. Ela saiu em defesa do presidente da Unafiso e também questionou o inquérito das chamadas fake news, que parece não ter fim. Eu vou abrir o vídeo com a declaração da própria Malu, e logo depois trago a Daniela, deixando escapar que Lula estaria tentando reduzir a força do STF. Em seguida, coloco um trecho do Paulo Figueiredo, analisando a confusão instalada nas instituições e explicando como esse cenário pode acabar favorecendo o Flávio. O que a gente está vendo nesse caso, desse inquérito, desse uso do inquérito das fake news para investigar esse vazamento agora, é uma coleção de impropriedades, né? Na verdade, você tem um vazamento que ninguém diz qual é o vazamento. Qual é o vazamento que está sendo investigado? Você não sabe. São vazamentos aí. Aí o ministro pede 140, busca no acesso de 140 pessoas. Se você está procurando quem acessou dados de 140 pessoas, significa que você não sabe o que você está procurando. Se você está procurando um vazamento, a não ser que tenha tido um leaks, um mega vazamento de dados que ninguém está sabendo, não consta que seja isso. Se você for procurar acesso de 140 pessoas, é capaz de você achar algo. O nome disso na justiça é Fishing Expedition. Já que nós estamos com os nomes hoje, é Distinguish, não sei o quê. O nome disso é Fishing Expedition. É uma prática ilegal de pesca provatória, da qual, por exemplo, a Operação Lava Jato foi muito acusada. Agora estão fazendo e parece que nada aconteceu, né? Você está falando de um vazamento que tem que ser investigado, se é que houve mesmo, já que nós não sabemos de que vazamento nós estamos falando, usando um inquérito em que o ministro Alexandre de Moraes é ao mesmo tempo vítima, relator, juiz e sei lá mais o que. O que ele quiser ser, parece que ele vai achar que ele pode ser. Então eu acho que já passou da hora. Olha, Sadi, eu venho falando sobre esse inquérito desde quando eu ainda fazia o podcast Foro de Teresina, falando que esse inquérito não era legal, que não podia ser dessa forma. Eu ouvi no final de semana, até falei para o Fernando Barros, que é sobre esse assunto, está excelente. Exatamente, já desde aquela época já não caía bem. Agora então, e depois já acompanhei também em 2022, teve uma discussão sobre isso no Supremo, e o que está acontecendo agora é o que sempre acontece. Lá em 2022 já se falou, olha, está na hora de acabar, já resolvemos a questão das fake news, esse inquérito se desdobrou em outros, já existem outros inquéritos apurando milícias digitais, não há mais necessidade de você ter um inquérito completamente sigiloso, ninguém consegue ver o que tem dentro. O que acontece nesse inquérito é um grande mistério, só serve para um ministro específico fazer o que ele acha que deve, sem que ninguém coloque freio. Isso não pode acontecer. Nós estamos falando aqui do judiciário, prestando contas à sociedade. E aí o que está acontecendo agora é justamente isso. Você tem um grupo que se preocupa com o devido processo legal e um grupo que quer esse privilégio. É como se fosse um salvo-conduto para que o Supremo faça o que quiser na hora que ele quiser, do jeito que ele bem entender. Juízes não estão acima da lei. Esse inquérito é a grande prova de que o Kleber Cabral do Unafisco estava certo, porque, veja bem, ele disse que está mais difícil investigar autoridades e ministros do Supremo do que o próprio PCC. E o que aconteceu com ele virou investigado. Fala autoridades da República, porque até autoridades da República, exatamente. Ele disse que está mais difícil investigar outras autoridades da República do que o PCC. E o que aconteceu com ele, apenas por falar isso, ele virou investigado. Qual foi o crime que ele cometeu? A informação que eu tenho até é que investigadores ficaram até, assim, meio constrangidos, sabe, com ter que tomar o depoimento por causa disso, porque a gente até comentou aqui que a gente não conseguia comentar com toda a profundidade que o caso exigia, porque a gente não sabia do que se tratava. E quando depois a gente soube pela nota da Unafisco que foi por causa das declarações à imprensa, realmente. Ou seja, ele provou a tese dele, né? Não, porque tem ele foi a prova do que ele mesmo disse. Você não pode emitir opinião que você vira um investigado num inquérito, que ninguém sabe o que está acontecendo dentro desse inquérito. Então, finalmente, a OAB de São Paulo se manifestou e eu acho que toda entidade que realmente se preocupa com o momento grave que a gente está vivendo, todo político, todo juiz, deveria olhar para esse momento como um momento definidor, decisivo. É a hora que você vai dizer de que lado você está. Esse inquérito virou um grande símbolo dos desmandos do judiciário no Brasil hoje. Com a corte inteira sendo arrastada, passando de vitrine para vidraça por conta do caso Master, inclusive o ministro Alexandre de Moraes passou a ser alvo de debate público por conta do contrato que a mulher dele, a doutora Viviane Barsi de Moraes, tinha com o Banco Master, né, um contrato, segundo o Malu Gaspar, do Globo milionário, acima de 100 milhões de reais no valor global dos anos contratados, né, isso, na avaliação desses especialistas, acaba, digamos, validando um discurso de que, veja só, há um desequilíbrio institucional no Brasil, o judiciário precisa ser reformado, melhor olhado, o que dá gás, claro, para quem vem falando isso, seja em 8 ou 80 decibéis, há alguns anos, que é quem? A oposição ao Lula.
né? Quando o Paulo Vasconcelos conversa comigo, ele diz: Daniela, esse discurso anti-sistema, ele, por óbvio, pesa mais contra quem é o establishment, contra quem está no poder, que nesse caso é o Lula. E o governo está surpreso com isso? Não, porque o governo também acessa pesquisas. Na entrevista que eu fiz com o Lula, Joana, lá em Brasília também, pelo UOL, eu pergunto: o senhor é contra a discussão de uma reforma do judiciário? E ele diz, me surpreendendo, inclusive: eu não sou contra, a priori, discutir nada. Para mim, nenhuma discussão é vetada. O que isso quer dizer? Na avaliação do Vasconcelos, é que o Lula já está tomando uma distância, por entender que sim, o caso, de fato, está resvalando. E é preciso que as pessoas consigam dissociar, né, Supremo de governo. Em especial no momento em que o Supremo está na baila. A aposta hoje, Joana, é que segurança pública, neste momento, deixa de ser o principal tema da eleição. Lembrando, né, a gente fechou o ano com o Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro crescendo nas avaliações sobre seu mandato, depois de deixar quase 130 pessoas mortas, entre elas policiais, numa operação entre os complexos da Alemanha e da Penha, né? Então você tinha ali uma série de xerifes, digamos assim. Vejam a situação caótica de Brasília. Cara, o Daniel Vorcaro tocou um horror tão grande no sistema que eu acho que ninguém seria capaz de prever isso. O Toffoli está dizendo que o Lula vendeu ele. Agora o Alexandre também, segundo o Estadão, acredita estar sendo perseguido pelo governo Lula. Os dois que colocaram ele lá. Os registros históricos da União Soviética são claros. Eles dizem que o Stalin, antes de praticar os seus expurgos, estava em um estado de paranoia que o fez ver inimigos em todos os cantos. Do dia para a noite, os revolucionários mais leais viraram inimigos mortais. E aí o que se seguiu foi uma luta sanguinária dentro do sistema. E me parece que, de maneira talvez menos violenta, é isso que está acontecendo agora. O Lula tem receio de ser derrubado pelo Centrão e pelo STF. E não seria a primeira vez, já foi uma vez. Né? Alguns ministros do STF estão certos de que o Lula quer derrubar eles. Os políticos de Centrão estão aterrorizados com o conteúdo do que pode sair do seu lado do Vorcaro, que, por sua vez, é um membro da elite que financiava esses caras, e concorrente de outros membros da elite que financiavam esses caras. A gente viu agora o medo do Centrão no caso do Ruedo, do Ciro Nogueira. Estamos vendo a Receita Federal e a Polícia Federal se revoltando e morrendo de medo ao mesmo tempo contra o Toffoli e o Alexandre. E assim nós temos o maior caos dentro do sistema que nós já presenciamos até agora. E quanto mais, eu volto a dizer, falo isso sempre, quanto mais focados em se degladiarem, em promoverem expurgos internos, menos focados eles estarão em derrubar o nosso amigo Flávio. Então, continuem brigando, desgraçados, briguem. Agora observem como a estratégia de eleger maioria no Senado para escolher um presidente independente, sem vínculos comprometedores como o Alcolumbre, e impor limites ao Supremo, começou a soar diferente até para parte da imprensa, que antes defendia os ministros. Na sequência, entra o Sérgio Moro relembrando episódios da Lava Jato e fazendo um paralelo com o caso Master. E são cada vez menos eloquentes as vozes que saem em defesa do Supremo. O risco que o Supremo corre, Fabiola, ao não diferenciar certos juízes de juízes certos, quem olha à distância também não conseguir fazer a distinção. Então fica tudo mais ou menos no mesmo balaio, e aquilo que até bem pouco era considerado algo impensável, que era o avanço de um pedido de impeachment contra ministro do Supremo no Senado, vai se tornando algo que já pode ser vislumbrado, já pode ser visto no horizonte. Não hoje, porque também o Davi Alcolumbre, que acomoda todos os pedidos de impeachment contra ministro do Supremo no gavetão de assuntos pendentes do Supremo, porque convém a ele, alvo também de enormes suspeições. Então, hoje não, mas quem sabe amanhã, né? Quem sabe qual será o resultado das urnas em relação ao Senado Federal? Quem sabe quem terá maioria, Fabiola, na próxima legislatura para indicar o presidente do Supremo? Então, o Supremo está correndo riscos e, como disse, está fornecendo as pedras, Fabiola, para que ele se converta em vitrine na eleição de 2026. Mas, sem dúvida, houve uma deterioração da posição do Supremo Tribunal Federal. Para nós sabermos o que vai acontecer com o escândalo do Banco Master. Eu, particularmente, até pelo meio histórico, defendo que se faça uma investigação a mais ampla possível. Um dos problemas do Brasil hoje que entrava no nosso desenvolvimento é exatamente a impunidade e esse nível elevado de fraude, de corrupção, que acaba impactando a eficiência da nossa economia. Na verdade, o que aconteceu? O pessoal foi pego com a mão na massa roubando a Petrobras. Propinas, subornos de bilhões de reais, milhões de reais, envolvendo o presidente da República, envolvendo o presidente da Câmara dos Deputados, envolvendo vários personagens da política e empresários. Foi a primeira vez que grandes empreiteiros, por exemplo, o CEO da Odebrecht, foi responsabilizado por um mega esquema de corrupção. E ninguém nega.
Veja que até hoje as anulações de condenações, ninguém nega os fatos. Ninguém diz, foi condenado fulano X que é inocente. No fundo, o que a gente tem é a volta da impunidade, que a gente paga um preço. Eu tenho minha consciência tranquilo. Aí cria essa narrativa dos erros, dos excessos. Peraí, quem que era inocente que foi preso na Lava Jato? Ninguém. Ninguém tem coragem de falar isso. O próprio presidente da República, que está lá hoje, causando esse estrago no país, o Lula, ele teve as condenações anuladas, mas ninguém nunca falou que ele era inocente. E a gente não tinha essa interferência, como o pessoal aventa, para mim isso são só narrativas. Nós tínhamos uma posição de receber os pedidos que vinham da polícia, do Ministério Público, e proferir nossas decisões. Agora, no caso do Banco Master, eu já estou acompanhando mais à distância. O que eu vejo, principalmente no caso, não tem razão de estar no Supremo Tribunal Federal, porque não apareceu até agora nenhum indicativo concreto de vinculação com crimes de autoridade com foro privilegiado. Se aparecer, ok, mas desdobra a investigação, como a gente fez na Lava Jato. No entanto, o caso subiu aqui, está no Supremo, que não é o melhor lugar para estar, não tem aquela, vamos dizer, habilidade toda para o juiz atuar numa investigação com essa complexidade, e um caso que no cerne dele é uma fraude bancária. É um esquema mais ou menos de... No fundo, você tem um esquema de pirâmide sofisticado, né, com as suas nuances, mas um banco que estava atuando no mercado muito acima das suas possibilidades, dos seus ativos. E aí as ramificações políticas, sim, que se apure com rigor, e aí, se tiver gente com foro privilegiado, que fique no Supremo. A todos que ficaram até aqui, muito obrigado pela confiança. Hoje vi a Globo tentando sustentar a versão de que Mendonça estaria interferindo na Polícia Federal. Não se deixem levar por essa narrativa. O que ele fez, segundo seus apoiadores, foi delimitar as apurações aos policiais diretamente envolvidos, sem a obrigação de repassar tudo ao diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues. A justificativa é que Andrei teria alinhamento com o governo Lula e com integrantes do Supremo, assim como Paulo Gonet. Quanto menos a investigação circular por essas esferas, maior seria a chance, na visão deles, de que o processo siga sem interferências. Daí todo o incômodo de Moraes e Toffoli, Mendonça estaria dificultando qualquer tentativa de blindagem. E vocês, o que pensam sobre isso? Concordam com Paulo Figueiredo quando ele afirma que, enquanto as lideranças do sistema brigam entre si, isso pode beneficiar o Flávio? Deixem a opinião de vocês nos comentários. Até o próximo vídeo e que Deus nos proteja.